chamo Henrique Gonçalves Pereira, sou aluno da Unicesumar, estou cursando Teologia e a disciplina que estou fazendo agora é o estudo da religião. E meu RA é 2014 30365. Há muito tempo atrás me pediram para mim fazer uma palestra e, aproveitando esta oportunidade que a Unicesumar sobre o trabalho que estou fazendo, então eu resolvi fazer esse tema, que eu vou me preparar mais, lógico, aqui, né, a gente não vai dar tempo, 20 minutos é muito pouco tempo, mas eu vou tentar passar qualquer coisa. E o tema é: sobre esta pedra edificaria minha igreja, que eu vou falar um pouquinho de Pedro e um pouco da religião. Sabemos muito bem que na época antes de Cristo, né, existia a religião judaica. Existia grupos dentro da religião judaica. Só que a gente vai estudar mais aqui a mais conhecida, que é os fariseus e os saduceus. Mas vamos começar a ver as diferenças que tem os fariseus e os saduceus, e vamos ver até a época de hoje. Os fariseus acreditavam em espíritos, acreditavam em anjos e demônios, acreditavam na ressurreição, acreditavam em vida após morte, aceitavam todo o Antigo Testamento e a tradição oral. A tradição oral é aquela que a gente vai de geração em geração, as pessoas falam e vai de tradição em tradição, né? Pregavam a separação e os costumes pagãos e não reconheceram a Jesus. Os saduceus não acreditavam em espíritos, não acreditavam em anjos e demônios, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em vida após morte, não aceitavam apenas a Torá como sagrada, aceitavam a aproximação com a cultura e outros povos pagãos, não reconheceram a Jesus. Então a gente vê que entre eles existia muita diferença. Só uma coisa que eles não tinham diferente. O que era? Não reconheceram a Jesus Cristo como Filho de Deus. E a gente vai ver que Jesus Cristo, em várias passagens, chama até eles de hipócrita e perde a paciência com eles, né? Então, em Mateus capítulo 23, a gente vê isso. Só que agora, a primeira vez que a gente vai ver aqui é Mateus 23, versículo 14 a 15. Diz assim: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, vocês exploram as viúvas e roubam suas casas, e para disfarçar fazem longas orações, por isso vocês vão receber uma condenação mais severa. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, vocês percorrem o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguem, a tornam merecedor do inferno, 2 vezes mais para vocês. Vocês notaram? Chama ele de doutores. Por que chamam de doutores? É que nem eu. Eu estou estudando, estou me graduando. Só que tem gente que já é doutor, então são muito mais estudados do que eu, tem mais conhecimento do que eu. Assim eram eles também lá naquela época, né? Eram doutores da lei, porque conheciam a lei mais do que as outras pessoas. E mesmo assim pregavam errada, não conseguiam enxergar o óbvio. Nós vamos ver também, né, qual foi o problema maior desses grupos? Foi o ego. O ego falou mais alto, né? Porque eles não conseguiram ver o óbvio. Mesmo Jesus Cristo fazendo vários milagres, né? Olha um milagre tão grande que foi a ressurreição de Lázaro. Depois de 4 dias de falecido, ele foi lá, ressuscitou, e mesmo assim fizeram o falar: não, isso é coisa do demônio, não é coisa de Deus não. Mesmo a pessoa fazendo coisa boa, não era aceitável. Em Mateus 23, 13, a gente vai ver: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus, vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Tinha muitas pessoas que queriam acreditar em Jesus Cristo. Só que eles, como eram, não, que lá é coisa do demônio, né? Fizeram com que essas pessoas se perderem. Então, eles estudavam todas as profecias. E nós vamos ver uma profecia agora aqui, que é Isaías capítulo 7, versículo 14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará
Deus conosco. Eles não conseguiam perceber todas as profecias que eles conheceram, eles viram, mas tamparam o olho para não ver. Então tem muitas menções por aí que falam sobre isso aí, sobre o Messias. Eu só peguei esse versículo. Por esse motivo, Jesus escolhe 12 apóstolos e depois mais 72 discípulos. Jesus, além de ensiná-los, também deu poderes para eles curar, expulsar demônios. Em Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 2, narra toda essa passagem. Vemos que Jesus começa a levantar líderes para a sua igreja, transformando-a em uma religião forte. Quando Jesus é crucificado e morto, o nome cristão começa a ficar mais forte devido à perseguição. Como gente aqui, a gente vai ver aqui, igreja e religião, né, é uma coisa só, certo? Mas líderes são pessoas, correto? Então, aqui veremos se Jesus Cristo fundou ou não uma igreja. Antes disso, sabemos que os fariseus e os saduceus eram da religião judaica, que os fariseus eram mais próximos do povo e os saduceus eram mais políticos. O sumo sacerdote era dos saduceus devido a eles serem do número maior. Como sabemos, a ciência da religião estuda a pessoa e não a religião, pois ela é plural, ela estuda tudo. Para ela, tanto faz uma religião como a outra, ela quer estudar o indivíduo e não a religião. O nome cristão era uma igreja ou uma religião? Nenhuma das duas. Pois cristão era uma pessoa que seguia Jesus Cristo. Com a morte de Cristo, o nome cristão se torna muito mais forte devido às perseguições. Que eles perseguiam os cristãos e matavam. Persegue, né? Jesus estava preparando eles, né? Por quê? Porque Jesus Cristo ia morrer, ele sabia disso aí. Então, ele não queria deixar as suas ovelhas desorientadas. Então, o que ele faz? Eles escolhem, né? Ele prepara esses seus discípulos. E entre eles tem que escolher um líder, que ficará cuidando do seu rebanho. Então, Jesus Cristo tem que cuidar, né? Tem que escolher um líder. E muitos podem se perguntar, Jesus Cristo fundou uma igreja e ele deu nome? Não podemos afirmar nem que sim, nem que não. Podemos afirmar uma coisa que ele fez, mas que ele deu um nome, isso ninguém pode, nem que sim e nem que não. Vamos ver em João 21, capítulo 21, 15 a 17, né? Que diz que é quando Jesus Cristo, essa passagem aqui, eu não vou ler ela, mas aquela passagem que Jesus Cristo, Pedro, tu me amas, né? Por 3 vezes. E Pedro responde. E na terceira vez, Pedro até fica triste e diz, Senhor, tu sabe que eu te amo. O Senhor conhece tudo. E Jesus Cristo nas 3 vezes, apacenta minhas ovelhas. Né? Então, João narra muito bem essa passagem de Simão, certo? Mas o que significa a palavra apacentar? Apacentar significa entreter, passear, nutrir, doutrinar, alimentar, pastar, pastorear, guiar. Depois falamos mais sobre isso. Mas antes eu quero falar sobre agora Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 20. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem diz o homem ser o filho do homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu, disse, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e os que ligares na terra será ligado nos céus, e os que desligarem na terra será desligado no céu. Em seguida proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Nessa passagem existe agora alguma dúvida se Jesus Cristo fundou ou não? Fica evidente que Jesus Cristo fundou sim uma igreja,
Quem falar ao contrário está chamando Mateus de mentiroso. Porque é Mateus que escreveu. Muitos falam assim, mas Jesus Cristo está falando em outro contexto. Não, aqui não tem contexto nenhum. Aqui eu vi em várias passagens, várias Bíblias, fala a mesma coisa. Mesma coisa, igualzinho. Uma Bíblia não está diferente da outra, não. Fala, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será desligado. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Então está óbvio. Quem falar o contrário disso aqui, né? Então não tem lógica. Certo? Fica bem claro e nítido que primeiro Jesus Cristo funda a igreja e escolhe uma pessoa para apacentar as suas ovelhas. Como vemos, significa apacentar. Este mesmo que tem responsabilidade de apacentar as ovelhas de Cristo e também recebe as chaves do céu. E quem falar ao contrário disso, lógico, vai estar chamando ele de mentiroso, o próprio Cristo. Então, aqui também vamos ver que se a gente for puxar do Papa Francisco até Pedro, todos os papas que teve, se falar que todos os papas foram santos, claro que não. Se falar que tem papa no inferno, claro que tem, porque tem, né? Cometeu um pecado, vai para o inferno, não tem jeito. Certo? Só que a gente tem que ser honesto com a história. E aqui por volta do ano 110, né? Então, 110, como sabemos, né, tem o bispo Inácio de Antioquia, que era até amigo de Policarpo de Esmina, né, e tantos outros bispos. E a gente vai ver que ele escreve 8 cartas. E a gente vai ver aqui no parágrafo 8º da carta aos Herminienses, que Inácio de Antioquia diz pela primeira vez no ano 110 da Igreja Católica, que é evidente, né, na coisa. Vamos lá. Sigam todos ao bispo, como Jesus Cristo ao Pai. Sigam o presbítero como aos apóstolos. Acatem os diáconos como a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga respeito à igreja, por legítima que seja, tão tida somente a Eucaristia, feito sob a presidência do bispo ou delegado seu. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade. Assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Sem o bispo não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape. Tudo, porém, o que ele aprovar será também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. Essa é a carta, o parágrafo 8º da carta de Inácio de Antioquia. Se não foi Jesus que deu o nome da igreja, foi um dos apóstolos. Vimos que Jesus diz a Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e dignificar significa levantar ou construir. Diz a Pedro, apacenta as suas ovelhas. Então, ele diz, alimenta as minhas ovelhas, guia as minhas ovelhas, e sejam bom para elas, te darei as chaves dos céus. Como a gente vê aqui, a própria ciência, a gente usa a ciência para quê? Para comprovar, porque a ciência comprova e dá veracidade a todas as cartas. Portanto, todas legítimas. Como a ciência da religião é plural, ela acaba ajudando a provar o que é legítimo ou não. Como ela trabalha com várias disciplinas, a igreja, além de trabalhar com a teologia, em paralelo ela trabalha com a filosofia, a paleografia, antropologia e arqueologia. São elas que comprovam a veracidade desses documentos, desses escritos. Então cai por terra todas as afirmações que dizem o seguinte, que foi Constantino que fundou a Igreja Católica. Agora nós vamos ver que não. Isso aqui, quem fala é a história. Sabemos que Constantino, ele foi imperador romano do ano mais ou menos aproximado do ano 306 a 337. Sabemos que a mãe dele chamava Helena. Helena era uma pessoa cristã católica, religião católica. Constantino se converte ao catolicismo. E o que ele dá?
ele baixa um decreto dando liberdade de culto. Ele dá liberdade de culto. É só olhar nas histórias que vai ver isso. Então, parou as perseguições e os cristãos pôde fazer o quê? Culto. Ficou normal fazer culto. Lá por volta dos anos 380, o imperador Teodósio declara oficialmente a Igreja Católica é a igreja oficial do Império Romano. Então foi Teodósio que declarou igreja oficial do Império Romano, certo? Então quer dizer, não tem uma lógica aqui. Mas vamos lá. Sabemos também, conhecemos o Irineu de Lyon, que foi o bispo Irineu de Lyon, que no ano 177 escreve uma carta para o Papa falando das heresias dos gnósticos. Então aqui também fica evidente que a Igreja Católica já existia. Porque já existia o bispo e já existia o Papa. Então tem a história do Papa. Então, para encerrarmos aqui, faço a seguinte pergunta. Jesus deixou a igreja e alguém responsável por ela? Sim, deixou e chamamos de primeiro Papa, São Pedro. A igreja é santa? Sim, ela é santa, porque foi fundada por Deus. E seus membros, sim, são pecadores, porque não seguem o Evangelho e seus mandamentos. Então nós não seguimos direitos o Evangelho e nem os mandamentos. Em 1517, começa um outro protestantismo, com Lutero, que ficou conhecido como a Reforma, e depois veio uma outra Contra-Reforma, quando lemos as cartas de Lutero. E os outros reformadores, eles se convergem muito, mas uma coisa eles têm em comum, que é o quê? Desde o início, que é protestar contra a Igreja Católica, né? E fazem de tudo para converter os católicos para a sua denominação. Chamam os católicos de hereges, de idólatras e muitas outras coisas. Agora vemos, desde o início desta palestra e o final, qual diferença que tem entre os fariseus e os saduceus com o protestantismo de hoje? Vamos refletir? Será que tem algum? Para concluir, quero fazer algumas reflexões. Aqui o Papa Damasceno I começa a ser pontificado no ano 366. Ele encomendou uma revisão bíblica latina, conhecida como Vulgata Latina, uma das mais importantes traduções do livro sagrado. Então todos nós conhecemos a Vulgata. E a Vulgata era no 366. Portanto, Constantino nem pensava em nascer. Agora a pergunta que eu faço. O pai do protestantismo é Lutero. E ele tirou 7 livros dizendo que não são inspirados. Portanto, 1400 anos dele até nascer, a Bíblia Vulgata já existia. Então, a pergunta que eu faço, como ele pode afirmar, por que pode dizer que Lutero está certo e os outros estão errados? 1400, mais de 1400 anos atrás. Quer dizer, aquele lá atrás, aquelas outras pessoas lá atrás estão erradas. É só para pensar. E Lutero está certo? Então, gente, ou por que eu falo isso? Porque as pessoas, antes de xingar outra pessoa de herege, xingar de fazer isso, né, que nem falam os católicos, tem que começar a pensar. Porque é a mesma coisa que os fariseus e os saduceus faziam com Jesus Cristo. E a gente vê muitas coisas erradas que vêm acontecendo, né, no mundo, principalmente com a teologia da libertação, que vem levando muita gente para a condenação. E vemos a família sendo atacada. E as pessoas querendo mudar Deus. Mas aqui eu termino assim. É o homem que tem que se adaptar a Deus. E não a Deus se adaptar ao homem. É o homem que tem que respeitar a Deus. E fazer aquilo que Deus quer. Porque para nós,
Nós podemos estar ultrapassados, mas para Deus não. O nosso tempo não é o tempo de Deus.